Conhece a cantora Anitta? Óbvio que você conhece a Anitta, né? Você sabia que esse ano a Anitta ganhou um prêmio no MTV Movie Awards, que é o de melhor clipe de música latina. E aí, lá no discurso dela, de premiação e tudo mais, ela agradece nada mais, nada menos do que ela mesma. Ano passado, 2022, a Linda Quebrada também ganhou um prêmio pela revista Glamour. E ela faz a mesma coisa, ela agradece a ela mesma. Em 2020, uma estudante universitária de psicologia, lá naquela parte do seu TCC, trabalho de conclusão de curso, nos agradecimentos, ela agradece nada mais, nada menos do que a ela mesma, pelo esforço, pela dedicação, as horas de terapia, principalmente por não ter desistido. Sim, a jovem estudante de psicologia sou eu. E esse é o Ana sendo Ana. Bom, por que que hoje eu resolvi te contar sobre isso? Na verdade, porque eu tava brincando ali na internet de trabalhar um pouco e eu encontrei um texto que chamava O Efeito Anitta. E aí, no texto, a autora ela contava que nesse ano, quando a Anitta recebeu o prêmio, né, da MTV de melhor clipe de música latina, ela fez um agradecimento a ela mesma. E a autora chama de efeito Anitta o ato da gente aprender a se agradecer pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente faz muito bem. Legal nesse texto é que ela traz algumas situações, algumas histórias que nos fazem lembrar, pelo menos foi o que aconteceu comigo, fazem a gente lembrar da nossa infância, da nossa adolescência. E aí ela até relata que quando a gente é adolescente, acontece muito, talvez não com o seu grupo, talvez não tenha acontecido, mas você deve ter presenciado, né? Que sempre tem grupinhos de meninas e sempre tem uma outra menina que ela é mais, sabe, pra frente, mais, né, autoestima lá em cima. E aí a gente rotula a menina sempre como aquela que se acha. Ai, fulana se acha. E aí o que eu acho mais interessante no texto, quando ela traz, é exatamente sobre essa reflexão. Que há um momento na vida que a gente, de uma certa forma, se acha, a gente gosta de quem a gente se ama e tudo mais. Só que num determinado momento, alguém vem e quebra a crista da gente, sabe? Começa a mostrar pra gente que a gente não é a última bolachinha do pacote, que a gente não é essa coisa toda. E aí a gente começa meio que trabalhar em conjunto, sabe? Sempre fazendo uso do apoio de outras pessoas. E isso vai perdurando até a vida adulta. Então, às vezes, a gente se relaciona, tem um boy e tal, uma família, as amigas. E me fez lembrar da minha adolescência. Quando eu era adolescente, eu me recordo que eu tenho uma amiga, ainda tenho essa amiga, mas na época nós íamos para a igreja todo domingo à noite. E ela sempre passava lá em casa mais cedo. E eu sempre esperava, deixava para tomar banho em cima da hora, para minha amiga poder chegar e me ajudar a escolher o que eu ia usar para ir na igreja. Porque eu morria de medo de ir parecendo uma palhaça. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam falar sobre mim, que as pessoas iam dizer, eu, sei lá, passar vergonha. E aí, nesse texto, ela fala muito sobre essa questão, sabe? Que a gente vai se apoiando e a gente tem muito medo de perder esse apoio. Então, quando a gente perde essa base, é como se tudo tivesse acabado e desmoronado. A gente não acredita mais em nós mesmas. E aí, fui lendo o texto é muito bacana, super recomendo. E aí, descendo o texto, no final, ela pergunta, né? Fala assim, mas e você? Pelo que você se agradece hoje? E aí vem o pulo do gato nessa história. Lá nos comentários, os 3 primeiros me chamaram a atenção. Porque eles eram desse tamanho, cada um, e pessoas agradecendo, falando que eles agradeciam pela persistência, perseverança, isso, aquilo, aquele outro. E os 3 eram de homens, os 3 primeiros, eles se agradecendo e tudo mais. O quarto comentário era de uma mulher, e aí essa mulher escreveu assim que atribuiu
ao signo, né? Ela fala, eu sou do signo tal, então estou sempre me agradecendo. Ou seja, eu sempre me agradeço, ponto final. E só. E aí os próximos comentários foram os que me deixaram tanto chateada, chocada, não sei. Um deles dizia assim que, na verdade, de efeito Anitta aquilo não tinha nada, porque ela estava basicamente era plagiando Snoop Dogg, que em 2018 parece que ele recebeu uma premiação ou uma estrela na calçada da fama, acho que foi algo do tipo, foi antes, não sei, mas que ele havia recebido uma premiação e ele se agradeceu por conta disso. Então, que de efeito Anitta aquilo não tinha nada, que ela estava basicamente plagiando alguém. E aí, o outro comentário que tinha era que assim, sozinha, a Anitta não ia chegar em lugar nenhum. Então que ela tinha sim que agradecer as pessoas que estavam com ela, que trabalhavam com ela e tudo mais. E os comentários, se o texto me fez refletir, os comentários me fizeram refletir muito mais. Porque, poxa, vamos pegar o exemplo da Anitta, nesse caso, e trazer para nossa vida. É óbvio que se a Anitta não tivesse as pessoas que a ajudaram, que a apoiaram, ela não chegaria onde ela está. Mas existe a possibilidade de que se ela tivesse ouvido a opinião das outras pessoas, ela também não estaria onde ela está. Porque a gente sabe que nem sempre a gente recebe apoio. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, a gente precisa tampar os nossos ouvidos para as coisas que a gente escuta, porque de apoio não tem nada. É gente dizendo que não vai dar certo, que a gente tem que desistir, que não é tudo isso, né? É igual na época da escola, que tem a menina e que a menina ela, né, tem uma boa autoestima e tal, e as outras falam o quê? Que ela se acha. Então, se a gente às vezes der ouvido para as outras pessoas, realmente a gente não chega em lugar nenhum, porque as pessoas vão dizer que a gente está se achando, que não é tudo isso, né? Então esse texto me fez refletir muito sobre o fato da gente aprender a se elogiar, a se agradecer. No meu TCC, antes até de encaminhar a versão definitiva, eu pensei várias vezes se eu colocava isso no meu texto. Porque eu me agradeci, eu disse mesmo que eu agradecia a mim pela minha persistência, sabe? Diversos momentos. Eu me senti inútil, me senti burra, eu reprovei de algumas matérias, tive que fazer de novo, eu me senti extremamente incompetente por causa disso. E não foi ninguém que me incentivou, não, Ana Paula, vai lá, não para não, muito pelo contrário. Se eu realmente não quisesse aquele diploma, se eu quisesse, na verdade, aquele diploma, eu ia ter que persistir, insistir. Então, sim, dependeu de mim. Claro, tiveram pessoas que me apoiaram, sim, mas as minhas amigas que me apoiaram, elas não fizeram prova por mim. Ninguém veio na minha casa para dizer, olha, não falta na faculdade, não. E na vida é desse jeito. Existem momentos que a gente precisa, depende, espera o apoio das outras pessoas, mas há momentos em que a gente tem que fazer pela gente mesmo. Então, quando a Anitta agradece a ela mesma e ao esforço, é real. Sem ela, nada disso tinha acontecido. Sem as ideias, sem a vontade dela de fazer, sem a nossa vontade, nada acontece. Então a gente precisa sim aprender a se agradecer. E seja isso efeito Anitta ou não, porque se a gente pensar bem, se eu pensar bem, eu fiz isso depois do Snoop Dogg, né? Uns 2 anos depois, eu fiz em 2020. A Lin fez em 2022. Um dia até fiz um post falando que a Lin me plagiou, né? Que a Lin havia feito o que eu fiz antes. E agora a Anitta fez. Então, eu realmente espero que seja mesmo um efeito Anitta, sabe? Que a gente comece a se agradecer. As pessoas atribuem certos comportamentos como esse à arrogância. Ai, fulano é arrogante. Não, não é arrogância. Isso se chama autoestima. E a nossa autoestima, ela incomoda as outras pessoas. Só que se a gente for depender sempre da opinião das outras pessoas, pode ser que a gente não chegue a lugar nenhum, né? Então, eu espero que você possa, em algum momento da sua vida, decidir experimentar aí também o efeito Anitta. E aí hoje eu faço
das palavras da autora, da escritora desse texto que eu comentei, minhas. Pelo que você agradece, né? A que você é grata a você mesma hoje? Ou qualquer parte da sua vida.